Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos sequência à nossa escola bíblica dominical. Na sequência, hoje estudaremos lição 3, a natureza da igreja. A leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27. Veja os nossos tópicos. Nesta aula extra de reforço, estudaremos a natureza da igreja na sua dimensão confessional, fundamentada na palavra, habitada pelo Espírito. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Tópico 2, a natureza da igreja nas suas dimensões locais e universal. Veja o tópico 3, a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é única, é uma unidade na igreja, diversidade na unidade. Amém? Queridos irmãos, o nosso comentário, a partir de agora, estudaremos lição 3, a natureza da igreja, como texto bíblico base, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, e vamos ver que a igreja é um corpo. E nós vamos ver a tipologia da igreja sendo um corpo. O corpo é um. Ninguém tem dois corpos. Cada ser humano tem um só corpo. Entende? E nesta unidade, o Senhor Jesus Cristo tem um só corpo. A igreja é um só corpo. Por isso que Efésios capítulo 4 fala o seguinte: há um só corpo. O mistério da igreja, quando nós deparamos na diversidade dos dons, que o Espírito Santo se manifesta na igreja, a gente tem o Espírito Santo na vida de cada um dos crentes. E na tipologia, cada um dos crentes presta atenção, cada um é membro uns dos outros e todos formam o mesmo corpo. Ninguém é um corpo separado um do outro. Todos somos o corpo do Senhor, só há um corpo. Então todos os crentes juntos são o corpo. Cada um de nós temos um corpo físico, mas nós estamos falando do corpo de Jesus. Então, na teologia é o chamado de corpo místico, misterioso. É o corpo mistério, é um mistério profundo. Grande é o mistério daquele que se manifestou em carne. Veja que cada crente é uma parte desse corpo. Efésios 4:4 diz assim: e há um só corpo. Efésios 4:5, um só Senhor. Efésios 4:6, um só Deus. Versículo 3 dizendo, Efésios capítulo 4, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A importância da unidade. Veja que a unidade é do Espírito. Presta atenção. Tem o Pai e tem o Filho. Mas o Pai não pode ser sem o Filho, nem o Filho sem o Pai. Entende? É pai porque tem filho, é filho porque tem pai. E essa unidade de filho e pai pelo Espírito Santo, aquele que gerou o filho no ventre de Maria. Então veja que procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. João 14:23. Jesus garantiu que ele, sendo a habitação do Pai e do Espírito Santo, ele garante que aquele que ama, veja lá, João 14:23, aquele que me ama, guardará a minha palavra. Eu e meu Pai viemos e faremos nele morada. Isto quer dizer, Jesus está dizendo, nós, eu e o Pai, vamos vir e vamos fazer morada no crente, em você. E o Espírito Santo já está lá. Porque quando a pessoa crê em Cristo, já tem o Espírito Santo. A primeira pessoa que está no cristão, imediatamente é o Espírito Santo. Entendeu? E o Espírito Santo une o Pai e o Filho. Por isso que o Espírito Santo não pode estar sem o Pai e sem o Filho. Então há 3 pessoas no crente. Entende? Jesus disse, eu e o Pai viemos e faremos nele morada. Então, o crente é a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Por isso que Jesus tem um só corpo, porque é a habitação do Pai e do Espírito Santo e do Filho. Isso é um grande mistério, porque a igreja é o corpo de Cristo, é uma habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 19. Porque foi dado, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Era desejo do Pai habitar no corpo do Filho. Preste atenção. De forma ilegal, os demônios possuem um corpo. Lembra do Gadareno? Jesus expulsou um demônio e depois continuou tendo demônio, porque ali é um mistério profundo. Quando Jesus expulsou o demônio, ainda tinha mais demônio lá. Aí Jesus pergunta: qual é o seu nome? Ele disse: Legião, porque somos muito. Veja, somos muito num corpo só. De forma ilegal, Satanás, né, principalmente os demônios, estão no corpo do Gadareno. Muitos demônios, espíritos, pessoas espirituais num só corpo. Você entende isso? Pois bem. Agora veja Colossenses 1,19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 2,9. Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Apocalipse 3:21. Eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Olha, um só corpo. Então vamos dar continuidade? Vamos lá? Então veja aqui a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Vamos lá? Uma das três pessoas da divindade, olha aí, tem um corpo. Uma das três pessoas da divindade tem um nome. Uma das três pessoas da divindade tem a unidade. Há um só nome, há um só corpo e há um só Deus. Pelo Espírito Santo da unidade, Efésios capítulo 4, há um só corpo, o de Cristo, o Filho, há um só nome, Jeová, Yahvé. Ok? Então veja aí a unidade do nome, a unidade do corpo e a unidade do Espírito. Porque há um só Espírito, Efésios capítulo 4. Ok? Esse há um só Espírito é a essência, ok? Porque Deus é Espírito, João 4:24. Mas também tem uma pessoa chamada de Espírito Santo. Sendo o Filho anterior ao corpo, Espírito, o Pai, Espírito. Só que o Pai estava com o Filho no seio do... O Filho estava no seio do Pai. João capítulo 1, versículo 18. Diz o texto que o Filho veio a revelar o Pai. Entende? Aqui no corpo. Então ele saiu do seio do Pai e veio ter um corpo físico. Então ficou assim, ó, o Pai e o Filho, sem perder a essência da unidade. Não são separados. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então tem uma unidade entre o Pai e o Filho. Eles não são separados assim. Porque senão seria um Deus e dois deuses. Esta oração que diz Deus Pai e Deus Filho está errado. Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Há um só Deus. Só pode ser mencionado um só Deus. Aí as pessoas podem ser três vezes: Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Aí, nesta particularidade do corpo, o Filho está assentado do lado direito, temporariamente, até que os inimigos, até que os pecados, a morte, o inferno, sejam eliminados. Ok? Então, o Filho que está coroado hoje passará a estar no trono do Pai e o Pai no corpo do Filho. E a igreja estará sentada aqui nesse trono que ficou vacante. A igreja estará aqui com Cristo sentado no trono dele. Porque Apocalipse 3:21
Assim como eu venci, Jesus falando, me assentei no trono de meu Pai, aquele que também vencer se assentará comigo no meu trono. Então veja, quem desejou o trono não foi Satanás? Quem cobiçou o trono não foi o diabo? E quem estará sentado quando Deus for tudo em todos? Entendeu? Glória a Deus. Veja mais um texto bíblico, João 14, versículo 20. Diz que eu estou no Pai, Jesus falando, ó. O Filho disse, eu estou no Pai. Olha aí, o Pai está em mim. Eu estou em vós e vós estáis em mim. Olha aqui a igreja. Entendeu? Eu no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Entendeu aí? Então a igreja aqui é uma ou um só com o Espírito Santo. Então Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o Espírito Santo e a igreja não deixará mais de ser um. Isso aqui é uma unidade perfeita. A oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 de João, quero que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. A Bíblia é perfeita, porque vem de um Deus perfeito. Amém? Vamos continuar? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. A promessa da igreja para tornar-se coparticipante da natureza divina. Isto fala de unidade. Deus não se separa mais da igreja. E nem a igreja se separa mais de Deus. A igreja se alimenta de Deus. Sempre a igreja estará se alimentando de Deus. Nunca será Deus igual a Deus. Entende? Mas Deus chamou, por exemplo, os 24 anciãos, Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, para governar. Assim também Jesus chamou os seus discípulos para governar. E eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. É desejo de Deus estar com a igreja para sempre. E Deus estará com o seu povo para sempre. Isto é o final do Apocalipse. Quando todos os pecados, a maldição for retirado, Deus estará com o seu povo para sempre. A igreja está centrada no verbo, a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Quando todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará ao Pai, a fim de que Deus seja tudo em todos. Isto significa que o corpo do Filho que está à direita do Pai, sentado no trono, coroado de honra e de glória, adorado pelos anjos, quando o Filho sair da direita e ir para o trono principal, que é o do Pai, porque assim como eu venci, isso é profético, na cruz ele venceu, mas ainda hoje tem pecados, tem morte, tem inferno, tem Satanás, tem o demônio. Então quando aniquilar tudo que é de mal, de maldade, então ele vai entregar o reino ao Pai. E o texto de 1 Coríntios 15, 28, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se submeterá ao Pai. Isto é, chegou a hora da apoteose do Filho estar ao trono do Pai. A igreja vai ver isto, porque no arrebatamento da igreja, o Filho ainda está à direita do Pai. Isso é tremendo, porque a igreja vai ver, assim como o Pai será, assim como o Pai receberá a igreja pelo Filho, porque o Filho vai, assim como nós confessamos a Jesus aqui na terra, o Filho vai confessar cada um de nós diante do Pai. Assim também o confessarei diante dos anjos e diante de meu Pai. Glória a Deus. Então veja, então o próprio Filho, isto é, o Verbo encarnado, o próprio Filho, o de Maria, o próprio Filho, Filho de Deus, gerado pelo Espírito. Então esse Filho que é corpo, é carne, que hoje está coroado de honra e de glória, ele se submeterá ao Pai. Como assim? Pai, foi sempre o seu desejo, desde o começo da história,
está em mim. Assim me submeto. Então, isso será muito maravilhoso e poderoso, porque o corpo é do Filho, mas o Pai estará no corpo do Filho, junto com o Filho, eternamente. João 1:1, o Verbo é Deus. João 1:14, e o Verbo se fez carne, o Emanuel. João 1:18, diz que o Verbo veio do seio do Pai. E agora, o Pai estará no seio do Filho. Isso é tremendo, porque o Pai vai habitar no corpo do Filho. Glória a Deus. Quando o Pai habitará no corpo do Filho? Quando a Bíblia diz, 1 Coríntios 15:28, quando Deus for tudo em todos. Maravilhosamente é a Bíblia. Colossenses 1:19, porque foi do agrado de Deus, do Pai, que nele, no Filho, habitasse toda a plenitude. Somente Bíblia. Veja mais. Colossenses 1:15. O texto diz, veja aí, ele é a imagem do Deus invisível. O texto está dizendo que ele é a imagem, isto é, ele é o corpo, a imagem é o corpo, para revelar um Deus que é invisível. Ele é o corpo de um Deus invisível. Ele é a imagem, ele é um corpo de um Deus invisível. Ele tem um corpo que é a imagem, para se ver a imagem, para se olhar, de um Deus que não pode se olhar. Veja, esta imagem, esse corpo foi o primogênito de toda a criação. Isso significa que antes de criar qualquer coisa, o Pai pensou no corpo do Filho. Só isso. Mesmo antes do nascimento de Maria, quando o Pai disse, eu quero um corpo, mas eu preciso de um filho para me revelar na terra. E depois o Deus tudo em todos. Nele habita toda a plenitude da divindade. Ok? Veja aí, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou na carne. Entendeu aí? O Pai não se separa do Filho. O Filho não se separa do Espírito Santo. Se separasse, seria 3 deuses. E a Bíblia não ensina 3 deuses. A Bíblia só ensina a unidade da divindade. Isto é, há um só Deus. A encarnação de Cristo também é única. Só há um corpo, que elevou a humanidade caída pela fé em Cristo a vencer pela fé e a sentar no trono de Jesus com ele. E elevando a igreja ao trono, a igreja passou a ser maior do que os anjos. Porque os anjos não assentam em trono. E a igreja sentando em trono, então inverte a posição dos anjos em relação à igreja. Entende? Se a igreja vai governar com Cristo, então os anjos estão a serviço de Cristo e a serviço da igreja. Então, no Antigo Testamento, antes da igreja, nós temos Deus, anjos e homens. Com a igreja e Jesus elevando-se ao trono, nós temos Deus, a igreja e os anjos. Por isso que João disse, melhor dizendo, né? Quando João ia adorar aquele anjo, né? O anjo repreendeu, porque se ele for anjo de Deus, ele repreende. Porque ele diz assim, somente adore a Deus. Ele não aceita adoração, anjo de Deus. Aí, o anjo diz, eu sou teu conservo. Conservo quer dizer servo 2 vezes. Sirvo a Deus, primeiramente, e te sirvo também. Veja a posição do anjo. Não é nós servindo a anjo, é os anjos servindo a igreja. Aleluia. Então, veja, o corpo do homem ilegal para Satanás está. O corpo do homem é o templo do Espírito Santo. Então, a encarnação de Cristo é a grande revelação do mistério que esteve oculto no seio do Pai. João 1,18. Com a encarnação de Cristo, Deus ganhou o corpo perfeito. Não havia um corpo perfeito. Todos pecaram. A encarnação de Cristo trouxe o corpo perfeito.
Isso é importante. Aleluia. Então, o corpo projetado por Deus antes da fundação do mundo, onde a divindade desejou habitar. Então, trata-se de um só corpo atuando no mundo dos homens através do Filho. Mas o Pai e o Espírito Santo hão de habitar nele para sempre. É só ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 26 ao 28. Depois da entronização desse corpo no céu, que Jesus é assunto ao céu, lá em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 11 e Apocalipse 5, o Filho revelado no céu foi glorificado e adorado como Deus, tendo se assentado à destra do Pai. Veja, o Filho recebendo adoração como Pai, sendo coroado como Pai, e o Pai declarando o Filho como Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 4, verso ao 6. No capítulo 1 de Hebreus, do versículo 1 até o 6, 7 e 8, vocês vão saber quem é o Filho. É mais excelente do que os anjos, é Deus, é Criador, é Senhor, é eterno. Veja lá quem é o Filho. Aleluia, glória a Deus. Então, com a glorificação do Filho no céu, o Espírito Santo veio com uma promessa. Essa promessa foi dita ainda na terra, quando Jesus disse no último dia da festa, veja lá, João capítulo 7, versículo 37 ao 39, que o Filho haveria de dar o Espírito Santo à igreja. E ele nos deu o maior de nossos dons, o dom do Espírito Santo. Esse dom é o poder que ele nos deu para pregar o Evangelho entre os gentios, pois o poder da pregação não consiste em palavras persuasivas de homens, mas de demonstração de poder e do Espírito. Então veja que o Espírito Santo é quem nos capacita, quem nos dá ousadia para pregarmos o Evangelho. A igreja na esfera do Espírito e guiado pelo Espírito, tornando assim o crente filho de Deus. A igreja como expressão visível e local. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao 3. A igreja santificada, mas também carnal. Interessante. Paulo chama a igreja de Corinto de carnal. E primeiramente diz que ela é santa, santificada em Cristo. A igreja é chamada para a santidade. A igreja local de Coríntios foi chamada de santificada. Mas logo a seguir, também foi chamada de carnal. Estava no aspecto universal, santificada, e no aspecto local, carnal. Tipologicamente, aqui nós temos o primeiro membro da igreja, que é descrito, veja lá, vamos lá,